Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículo 44. Está escrito: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? É só esse versículo, esta parábola. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos te agradecer e pedir que nos abra a porta da palavra nesse instante, para que possamos conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Queridos, como nós dissemos aos irmãos, estamos nesta série sobre parábolas de Jesus, relembrando a vocês que nós não estamos seguindo uma ordem cronológica. Nós vamos meditar em todas as 11 parábolas registradas somente pelo evangelista Mateus, depois mais 2 parábolas registradas somente pelo evangelista Marcos, depois mais 17 parábolas registradas somente pelo evangelista Lucas, e depois nós vamos também estar meditando sobre as 3 parábolas que foi registradas por Mateus e por Lucas, e depois, no final, as últimas 7 parábolas, nós vamos meditar segundo o que escreveu os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Vamos de livro por livro. Semana passada nós demos início a esta série sobre parábolas de Jesus, e hoje esta segunda parábola. É interessante já notar com os irmãos que a parábola do tesouro escondido, ela foi dita aos discípulos em particular. É interessante notar porque as parábolas de Jesus foram endereçadas ao judeu. Jesus já havia proferido algumas de suas parábolas aos discípulos junto com os judeus, com os demais povo judeu. E a Bíblia nos diz que aqui ele faz citação de 2 parábolas, mas ele faz isto dentro da sua casa, junto com os seus discípulos, quando já não tinha ninguém além dele e os discípulos. Aleluia! E isto já nos dá a entender que existem coisas na nossa vida, e eu quero ser mais enfático nisso, aleluia, dizendo a vocês que os maiores segredos de Deus para com a sua vida não são revelados em público. É quando você entra para dentro da sua casa, é na intimidade do teu quarto, é quando você dobra os teus joelhos, louvado seja Deus, que os maiores segredos, os mais profundos da parte de Deus, vêm para ser revelado a você. Aleluia! Os segredos de Cristo são para aqueles que creem, e existiram momentos como esse, de intimidade. Louvado seja Deus. Aleluia, quando eu orava hoje, como o Espírito de Deus ministrava isso ao meu coração. Aleluia, nós estamos ficando tão acostumados a este ambiente movido por pessoas. Louvado seja Deus, que é fantástico também. Estar na igreja é maravilhoso, cultuar a Deus, como nós sentimos falta neste período de pandemia. Louvado seja Deus. Mas mesmo na pandemia,
quantas pessoas já não oravam mais, já não liam a Bíblia mais, já não tinham uma vida de intimidade com Deus mais. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês: o Espírito Santo também, aquele mesmo que tem ciúmes, também tem saudades destes momentos de intimidade, porque é lá na intimidade do teu quarto, aleluia, que ele revela segredos profundos, mas também é só lá que nós somos capazes de tirar toda a roupagem de religiosidade que nós temos e a mostrar para ele verdadeiramente quem somos. Aleluia. É lá na intimidade do nosso quarto, é lá nos segredos da nossa casa, aleluia, onde não tem ninguém vendo. Jesus fez isso, ele chama os discípulos para casa e ele conta uma parábola. Esta parábola do tesouro escondido, ela tem um único versículo. É uma revelação aos seus discípulos. E é interessante porque o que está escrito nesta parábola tem embasamento em Isaías capítulo 55, versículo 3. Quando Deus, falando com Ciro, um rei gentil, dizendo para ele: eu vou te dar dos tesouros escondidos. Louvado seja Deus, aleluia. Esta parábola tem sim uma ligação com aquela promessa a um rei gentil. Louvado seja Deus, porque aqui as escrituras sagradas nos diz que Jesus começa a parábola dizendo: também o reino dos céus é semelhante. Os seminaristas costumam tentar trazer uma tradução para este reino dos céus e reino de Deus, dizendo que quando Jesus diz o reino dos céus é semelhante, ele está dizendo é uma extensão do céu. Aleluia. Quando as parábolas diz o reino de Deus, ele está dizendo é uma extensão de Deus. Aleluia. Mas existe também uma linguagem mais simples. Talvez Cristo estaria se referindo numa linguagem simples a respeito das coisas espirituais vistas no meio das coisas naturais. Sendo assim, a parábola começa: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Aleluia. Num campo em que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Numa tradução simples e lógica, o campo é o mundo e o tesouro é Cristo. Aí Jesus começa a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Irmãos, é interessante isso, porque a parábola está nos falando sobre algo valoroso. Não é algo que tem preço, é algo valoroso. Aleluia. A parábola não está falando de algo que se pode comprar, porque o que tem preço se compra. A parábola está falando sobre algo valoroso, e ela fala sobre um tesouro escondido no campo, que o homem acha e torna a escondê-lo de novo. E nós vamos discorrer aqui hoje sobre este tema. Mas antes, é necessário nós observarmos o que dentro da nossa concepção é valoroso. Porque existem coisas que para mim têm valor e que para alguns de vocês podem não ter. Existem coisas que também são valorosas por um tempo. Por exemplo, para mim aqui hoje tem algo que é de muito valor: o meu óculos. Porque sem ele eu não consigo ler.
Para quem não usa óculos, isso não tem valor nenhum. Para quem usa, pode ter algum valor. Para mim aqui hoje é fundamental. Amanhã pode não ser mais. Nós precisamos verdadeiramente detectar o que é valoroso. O que tem valor? O que tem valor para a sua vida? E quando nós falamos de valores, aleluia, isso está ligado a uma visão, às vezes, daquilo que nós temos, possuímos, como família, amigos, dinheiro, bens. E dentro de uma cosmovisão bíblica, nós podemos dizer aos irmãos que ter posses é maravilhoso. A Bíblia não condena prosperidade. A Bíblia condena amor ao dinheiro. E segundo um filósofo, o dinheiro é um bom empregado, mas é um péssimo patrão. Quando, aleluia, nós temos esta concepção, nós entendemos o que tem preço e o que tem valor. Aleluia! E definindo isso dentro da gente, nós começamos a observar que existem coisas que, segundo as Escrituras, é de extremo valor. Pastor, como eu faço então para descobrir o que é realmente valoroso? A Bíblia te responde tudo. Porque existem coisas que são importantes, mas não são mais importantes do que a vida. Existem coisas que são valorosas, mas não tanto quanto a vida. Aleluia, quando nós conseguimos classificar aquilo que é importante, nós começamos a usufruir dos benefícios de uma vida plena na presença de Deus. Aleluia, mas é fato, louvado seja Deus, que se hoje nós tivéssemos que fazer uma pergunta e você tivesse que responder em público, qual é o teu maior tesouro? Aleluia, alguns responderiam algumas coisas terrenas, outros talvez, aleluia, espiritualizasse e falasse de coisas espirituais, sem ao menos vivê-las. Aleluia! Mas fato é que isto é necessário para que a gente comece uma reflexão sobre, aleluia, o que é valoroso para a nossa vida. O que tem valor para nós. Aleluia! O que é que nós damos muito valor? Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar, aleluia, para ter aquilo que para nós é valoroso? Louvado seja Deus. E esta parábola, irmãos, louvado seja Deus, ela nos traz aqui pelo menos 3 pensamentos. Existe uma realidade que os nossos olhos não veem, porque a parábola nos fala de tesouros escondidos. Aleluia! Existe uma realidade que é muito valiosa, e existe uma realidade dentro desta parábola que ela é revolucionária. E os irmãos vão entender nesta meditação que nós faremos aqui nesta noite, que a parábola começa dizendo que existia um tesouro escondido num campo. Ou seja, existe algo, irmãos, nós que somos direcionados e guiados por Deus, que temos a palavra de Deus como regra de fé e vida, nós entendemos que o mundo que nós estamos vivendo, ele não está ligado somente àquilo que os nossos olhos veem. Glória a Deus. Nós temos a certeza, aleluia, que além daquilo que os nossos olhos veem,
Existem coisas ocultas, existem mistérios. E segundo a parábola do tesouro escondido, aleluia, existem coisas valiosas que os nossos olhos não veem. Pastor, mas como é que eu faço para ter conhecimento? Irmãos, você quer conhecer, você quer ter intimidade com aquilo que os teus olhos não veem, só existe um caminho. Aleluia. Nós precisamos encurtar a distância entre o céu e a terra. Como o crente encurta a distância entre o céu e a terra? Quando ele dobra os joelhos e ele vai para a oração, quando ele começa a matar a carne com os seus desejos. Porque existem 3 inimigos ferozes que tentam fazer com que nós não tenhamos contato com as coisas que os olhos não veem, com esses tesouros escondidos. O diabo, o mundo e a carne. Se você, mesmo não tendo problema com possessão demoníaca, mas é oprimido pelo inimigo, como assim, pastor? Tem gente que não é possesso, mas tudo aquilo que ele ouve vindo do Satanás, ele faz. Aleluia. O inimigo assopra no ouvido dele, vai lá e vinga. Ele vinga. Você ora por ele, ele não é possesso. O inimigo lança uma seta no ouvido, vai lá e agride ele. Vai lá e agride. Aleluia, não é possesso, mas é oprimido. O adversário lança a seta e ele não analisa. Peraí, isso aqui não é voz de Deus não, porque Deus nunca vai falar para você fazer uma coisa que a Bíblia ensina a fazer outra. Aleluia. Nosso comportamento, nós temos que tomar muito cuidado para não ouvir a voz do inimigo, porque ele vai tentar fazer com que esta distância aumente. Outro inimigo feroz, que vai tentar fazer com que os nossos olhos não consigam ter experiências com tesouros escondidos, aleluia, é o mundo. Irmãos, o mundo com todas as suas concupiscências e paixões está naufragado numa degradação ética e moral jamais vista. Quando nós analisamos Sodoma e Gomorra e analisamos o século 21, Sodoma e Gomorra está perdendo longe. Está perdendo longe. Aleluia. Quando nós analisamos o comportamento humano hoje, nós vemos o quanto a influência do sistema do mundo, ele tem entrado dentro do seio da igreja. E eu preguei isso aos irmãos aqui algumas semanas atrás, que o adversário, ele não está preocupado em tirar os crentes da igreja. Ele simplesmente descobriu, aleluia, que ele pode fazer com que o crente viva desviado dentro da igreja. Quando ele perde os seus princípios, quando ele começa a participar de coisas mundanas que desagradam a Deus. Aleluia! O mundo é um grande inimigo que tenta fazer com que a distância entre você e o céu aumente. Outro inimigo, são 3, os principais: o diabo, o mundo e a carne. Irmãos, a carne com as suas concupiscências e paixões são terríveis.
E quando nós falamos a vocês que a única maneira de encurtar a distância entre o homem e o céu, porque a partir do momento que nós estamos mais perto do céu, nós temos mais influência, aleluia, com as coisas do céu. Se estivermos mais perto do mundo, seremos mais influenciados pelo mundo. Quando nós estamos vivendo uma vida de joelho, de oração, de busca do Senhor, de jejum, de leitura da palavra sistemática, aleluia, a carne começa a perder força, e a Bíblia diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito, aleluia. Se você não tomar cuidado, a carne ganha, e se a carne ganhar, aleluia, todas as paixões e concupiscências atribuídas à carne no livro de Gálatas, nós ficamos nocivos a elas, nós começamos a abrir uma janela para que ela entre. Por que o Espírito de Deus continua, aleluia, nos exortando para que nós não percamos a nossa identidade? Porque crente ora, crente jejua, cristão, aleluia, lê a Bíblia, exercita a vida espiritual, porque existe uma guerra, aleluia, uma guerra entre a carne e o espírito, e aquele que tiver forte ganha. Louvado seja Deus. E na noite deste dia, o Espírito de Deus, ele nos exorta a que possamos, aleluia, lembrar da onde nós paramos e recomeçar a nossa vida de intimidade com Deus. Existem tesouros escondidos. Isto é uma realidade. A parábola do tesouro escondido nos dá esta reflexão. Nós estamos só conjecturando, depois nós vamos falar literalmente a respeito desse tesouro. Mas é uma realidade que existe algo escondido de muito valor. Porque não é só algo que foi escondido, é algo que tem valor. Aleluia! Esta parábola nos fala de uma realidade valorosa. E aí nós perguntamos aos irmãos, hoje, se o Espírito de Deus perguntasse a cada um de nós, o que você precisa para ser feliz? O que você diria? 10 segundos. Fale só com o Senhor. Meu irmão, parece até uma pegadinha, né? Mas se a tua resposta não foi Deus, essa é a sua idolatria. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. O que você precisa para ser feliz hoje? Se a tua resposta não foi Deus, esta é a tua idolatria. Porque idolatria, irmãos, é colocar algo no lugar de Deus. E se nós reconhecemos que existe um tesouro escondido, se isso é uma realidade, e isto tem valor, o que nós estamos precisando para viver uma vida plena é mais de Deus. Aleluia, tem um louvor que diz que nós precisamos mais da vida de Deus em nós, mais da vida de Cristo em nós. Aleluia. E se existe, isto é uma realidade, que existe algo escondido,
e que também é uma realidade, que é valoroso. O que você faria, por isso que tem valor na sua vida. E aí o Espírito de Deus vai nos confrontar aqui na noite deste dia, porque hoje é o culto da palavra, e eu tenho dito aos irmãos que evangelho que não confronta, não transforma. Evangelho que não confronta, não transforma. Os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, guarde isso: evangelho que não confronta, não transforma. Meus irmãos, o que você faria, até onde você seria capaz de ir, por causa dos teus filhos? Até onde nós seríamos capazes de ir, os homens, por causa da sua esposa? Até onde nós seríamos capazes de ir, as mulheres aí, por causa dos seus maridos? Até onde, qual sacrifício, o tamanho dele, nós seríamos capazes de ir para manter a casa que compramos com tanta dificuldade e suor? Até onde seríamos capazes de ir para manter o veículo que com muita graça e misericórdia Deus nos deu? Até onde nós seríamos capazes de ir por aquilo que para nós tem um valor pessoal? E aí vem o confronto. No Novo Testamento, o decálogo de Êxodo 20 é resumido em 2. Os 4 primeiros mandamentos: não terás outro Deus além de ti, não falarás para ti imagem de escultura, lembra-te do dia de sábado para guardar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esses 4 primeiros mandamentos do decálogo de Êxodo 20 é resumido em amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, que resume os últimos 6: honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Os últimos 6 mandamentos do decálogo, aleluia, é resumido em amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro continua sendo amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Tem uma frase que eu não sei a quem ela é atribuída, porque vive nos memes por aí, direcionada às moças e os rapazes que namoram na igreja. E a frase é: busque uma pessoa que ame mais a Deus do que a você. Glória a Deus? Glória a Deus? Não é essa a frase? Busque uma pessoa que ame mais a Deus do que a você. Aleluia. Porque quem ama mais a Deus, irmão, não aborrece a Deus. Ele vai saber cuidar de você, zelar por você. Ele vai entender que você é um presente de Deus. Ele vai entender que as diferenças não são para afastar, são para crescer. Ele vai entender, porque quem teme a Deus, aleluia, quem tem o Senhor como Senhor, está no topo da sua pirâmide, ele entende o que as Escrituras lhe ensina. Aleluia. Não busque a Deus que seja, não busque na terra alguém que seja apaixonado por você e não sabe o que é amar a Deus. Aleluia, porque essas coisas carnais e terrenas passam. Sofrem danos, não aguentam ventos e tempestades. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que as Escrituras nos diz a respeito daquilo que é valoroso. O que você faria
por aquilo que tem muito valor na sua vida. Eu já vi até na internet mãe que se joga em rio sem saber nadar para salvar filho que está afogando, irmão. Isso é coisa de mãe. Aleluia. Mas tem gente aí que está morrendo por causa do celular que o ladrão vai roubar e ele não quer deixar o ladrão levar. A vida dele parece que o celular é mais precioso do que a vida dele. No meu tempo não tinha celular, irmão, então não podia ter tênis bom. No meu tempo era outro nível. No meu tempo não se roubava celular, se roubava era tênis. Você saía, tinha que sair de chinelo, irmão, na rua. Saísse de tênis, você voltava descalço. E naquele tempo tinha gente que morria por causa do tênis também. Não era tão diferente não, viu? Só mudava o objeto. Eu me lembro que eu estava andando com um menino assim, ele tinha comprado um tênis novo, foi um dia para a escola, no outro dia ele não foi, nós estávamos andando na rua, tinha uma construção, e tinha uns vergalhão de ferro, ele passou e deu um chute, ele estava de chinelo, ele arrebentou a cabeça do dedo, aí ele olhou para mim e falou assim, não, ainda bem que eu não estava com meu tênis novo. Ele preferiu arrebentar a cabeça do dedo. Tem gente assim, irmão, aleluia, ele prefere se arrebentar, mas não quer perder o celular. Aleluia, que Deus nos guarde. Mas observe, o que nós somos capazes de fazer para ter e manter aquilo que para nós tem valor. Então nós vamos chegar lá. Aleluia. Existe também nesta parábola, não somente uma realidade escondida, uma realidade valiosa, mas também uma realidade revolucionária. Aleluia. Pastor, que negócio difícil é esse? Não, você vai entender. Porque a parábola diz que o tesouro está escondido. Aleluia. Num campo. Aleluia. Jesus diz que um homem vai lá e acha esse tesouro. Mas ele acha e não leva para casa. Aí vem uma lição moral. Não é tudo que nós achamos, que só porque achamos e não roubamos ou furtamos, que é nosso. Ele achou no campo, tornou a enterrar no campo, vendeu tudo quanto tinha para comprar o campo que o tesouro estava escondido para poder ter o tesouro. Existe uma grande lição moral. Eu já falei para os irmãos aqui há muito tempo atrás, que eu conheci um irmão, que uma vez ele chegou perto de mim, tinha ido no supermercado fazer compra, aleluia, quando ele passou no caixa, um mercadinho desses de bairro, louvado seja Deus, ele deu uma nota de 50, e a pessoa devolveu para ele a nota de 50 e ainda deu mais 30 e poucos reais de troco, porque tinha dado troco errado. Ele chegou na casa dele contando a benção, lá em São Paulo. Aí eu estava lá, e ele chegou, quando ele chegou em casa, ele falou, pastor, ó, que benção, eu fui comprar ali, e veio troco, veio 50, mais 30 e pouco. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, você não conhece Jesus não, é? Vai lá e devolve, porque a coitada do caixa vai pagar por esse negócio aí, ó. Isso não é bênção de Deus não, a bênção de Deus não vem para poder estar dando prejuízo para os outros não, irmão. Louvado seja Deus, a bênção de Deus enriquece, não traz dano para ninguém. Existe nesta parábola uma grande lição moral. Eu achei um celular ali, vou tirar o chip, vou bloquear. Irmão, isso é coisa de ímpio. E nem é de todo ímpio, porque tem ímpio que não tem essa ação não. Aleluia. Eu perdi um celular uma vez, indo embora para casa a pé, aqui na esquina, nunca mais achei. Mas eu já perdi um lá perto da casa do cooperador, de frente da casa do cooperador Kleber, que o rapaz achou, e ele não era crente, e mostrou para um irmão, o irmão falou, é do pastor.
Ele falou, então liga para o pastor e manda buscar. O cooperador Cleber foi lá buscar para mim. O rapaz não era crente. Aleluia. Aleluia, Jesus está nos ensinando uma grande lição moral com esta parábola também. Aleluia, mas voltando para a grande lição espiritual, quando nós dissemos que aqui nesta parábola existe uma verdade revolucionária, foi que, se o campo é o mundo, o tesouro é Cristo. Irmãos, lembrando vocês que Jesus usa a questão cultural daqueles dias para falar sobre este tesouro escondido no campo. Como as nações viviam em iminência de guerra, era muito comum os inimigos virem, saquear tudo, roubar tudo, levar tudo das pessoas. Quem tinha coisa importante, na iminência de uma guerra, não guardava dentro de casa, porque sabia que o inimigo ia vir a levar. Caçava um lugar no campo, fazia um buraco, enterrava e ia embora. Quando a guerra acabava, ele voltava e sabia onde estava escondido o tesouro. E aí Jesus, ele contando a parábola, ele diz, olha, o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante. Aleluia, é um tesouro escondido num campo que um homem acha. Depois que ele acha, ele torna a escondê-lo de novo. E aí vem uma verdade revolucionária. Porque nós, lembrando aos irmãos, perguntamos o que você é capaz de fazer por aquilo que tem valor para a sua vida. Tem gente que morre por isso. Mas aí a Bíblia nos diz que o reino dos céus é semelhante a alguém que encontra o seu maior tesouro, que não encontra só uma esposa boa, um marido bom, que não tem só filhos abençoados, que não tem só prosperidade, não, aleluia, é alguém que encontra o seu maior tesouro, aleluia. A Bíblia diz que ao encontrar este tesouro, este homem é capaz de pegar tudo o que tem, tudo. A Bíblia não diz que ele vendeu uma parte dos seus bens, que ele se desfez de algumas coisas, não. A Bíblia diz que ele pegou tudo o que ele tinha, ele vendeu, pegou o dinheiro, comprou o campo para que ele pudesse ter o tesouro para ele. Aleluia! Quem encontra com Jesus, irmãos, e não consegue ter uma ação revolucionária, ele precisa ter um encontro real, porque até agora ele está seguindo Jesus de longe, porque quem tem um encontro com Jesus, ele morre sem negar a Cristo. Aleluia, aleluia, irmãos, é tremendo. O que você faria se um filho teu te ligasse dizendo, pai, eu estou resfriado, estou aqui no centro, está caindo um pé d'água, e você não saísse da sua casa com seu carro e fosse lá buscar ele, irmão? Aleluia. Então por que quando está chovendo, você tem carro, tem condições de vir de Uber, pode vir de chinelo, mas não vem à igreja? A palavra vai nos confrontar aqui nesta noite. Aleluia. Se nós encontramos um tesouro escondido, e a Bíblia diz que isso trouxe uma realidade para aquele homem, a realidade foi, ele revolucionou a sua vida, ele pegou tudo que ele tinha, aleluia, e dispôs para que aquele tesouro pudesse verdadeiramente ser valorizado. Aleluia. Há uns dias atrás nós dissemos aos irmãos, repetindo uma frase de um filósofo, aleluia, nós dissemos aos irmãos, não diga que Deus é a sua prioridade se você não ora, se você não tem contato.
A tua prioridade pode ser um monte de coisas terrenas, mas escuta, o que o Espírito de Deus está nos exortando aqui nesta noite, é para que a gente comece a colocar as coisas no lugar. Não deixe que nada roube a posição de Deus na tua vida. Se porventura a tua esposa roubou a tua posição, a posição de Deus na tua vida, coloque Deus no lugar de novo. Se o teu marido roubou a posição de Deus na tua vida, coloque Deus no lugar de novo. Se os teus filhos roubou a posição de Deus na tua vida, coloque o teu filho no lugar e Deus no lugar de novo. Aleluia. Se alguma coisa terrena roubou a posição de Deus na tua vida, conserte o altar para que você vivencie coisas maravilhosas escondidas no oculto de Deus. Ramandaga fight onobia subia na gaiazeia. Aleluia! Quanto nós temos Deus como prioridade, entenda. Aleluia! Sabe aquela paz que Cristo disse assim: a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo a dá? E ele disse: sabe por quê? Porque o mundo não me conhece. Porque a paz que o mundo oferece é assim, ó. Lá em casa está tudo bem, eu tenho paz. O armário está cheio, eu tenho paz. Eu estou com saúde, eu tenho paz. Porque a paz do mundo é ligada às coisas terrenas. A paz que Cristo nos oferece, aleluia, as coisas podem até não estar bem, mas quando o crente olha para o céu, ele diz: aleluia, ele fez uma promessa e vai cumprir, eu vou viver a plenitude de Deus na terra. Aleluia. Pode não estar bem aqui hoje, mas eu estou num processo que Deus vai mudar a história. Louvado seja Deus. É por isso que é importantíssimo Deus ser o teu tesouro. Aleluia. Deus ser o teu tesouro e as outras coisas serem somente acrescentamento de Deus para a tua vida. Eu sei que muitos irmãos, quando eu comecei a falar sobre isso aqui, talvez me teve como grosseiro. Quando eu disse para os irmãos, muitas vezes, que eu amo a minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu Deus, mas que eu não amava eles mais do que eu amo a Deus. Deus está em primeiro plano. Eu nunca vou desagradar a Deus para agradar algum deles. Se eu tiver que desagradar, vai ser a terra. Esse vai ser o meu esforço. Aleluia. Porque eu agradando a Deus, as coisas aqui vai tudo bem. Porque Deus abre porta, fecha a porta. Deus fecha a cova. Deus manifesta poder. Quando o diabo vem, ele levanta a bandeira. Ele diz: aqui não, aqui tem dono, tem propriedade, aqui é meu. Louvado seja Deus. Aleluia. Você está entendendo? Quando Deus é o nosso tesouro, irmão, é tempo de colocar as coisas no lugar. Aleluia. Nós estamos passando um período de pandemia que, graças a Deus, está indo embora, quer dizer, pelo menos diminuiu muito. E nós não podemos passar por tudo isso sem aprender algumas lições. Aleluia. A igreja, depois do período pós-modernidade, ela deixou de ser cristocêntrica e passou a ser antropocêntrica. O que é isso, pastor? Ela começou a tirar Cristo do meio e colocar o homem no meio. Fazemos culto para agradar o homem, hinos para agradar o homem. Tem um público, tem que agradar as pessoas, e muitas vezes não nos damos conta que o centro da igreja não é homem. A igreja é cristocêntrica, ou seja, aleluia, não é Cristo que se adapta a nós, somos nós que, quando aceitamos a Cristo, nos adaptamos a Ele. Aleluia. Temos que colocar as coisas no lugar novamente, voltarmos a ser uma igreja cristocêntrica, e não é só aqui nessas quatro paredes, não. Tem que ser cristocêntrico na tua casa, no lugar do teu trabalho, no meio dos teus amigos, a quem você se preocupa mais em agradar. Aleluia. Seja um cristão verdadeiramente, genuinamente cristocêntrico. Aleluia. Que as
pessoas saibam quem você é, de que reino você faz parte, qual é a tua identidade. Aleluia! Tem gente que está tão pouco preocupado com isso, irmão. Aleluia. Porque o período pós-modernidade tem trazido um movimento puramente humano, mas eu e você precisamos mais de milagre do que socorro humano. Eu e você precisamos mais de providência, Jeová Jirê, aleluia, da providência que vem do céu, porque esta resolve, aleluia, do que as coisas humanas, porque as coisas humanas são momentâneas, pode até dar um alívio, uma respirada, mas tem um tempo, aleluia. Agora a provisão que vem do céu, não, ela vem e resolve, ela vem e determina aquilo que vai ser dali para frente, e eu e você estamos precisando disso, de nos tornarmos cristocêntricos novamente, aleluia, porque Ele é o nosso tesouro. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Cristo é o nosso tesouro. Aleluia. Aleluia. Irmãos, viemos de uma geração que podia estar caindo gelo, que nós estávamos com guarda-chuvinha embaixo da chuva, pregando o evangelho na rua. Aleluia. Uma vez nós fomos para uma festa, um congresso, numa das nossas congregações, lá em Mogi das Cruzes. Aleluia. Estava uma chuva. Quando a van foi chegando perto da igreja, uns 2 quarteirões antes, louvado seja Deus, a van, irmão, enroscou num lamaçal, que eu falei, Jesus, como é que os irmãos vão sair daí? Nós estávamos na van, aleluia, e aí o motorista disse, a gente precisa de um voluntário aqui para poder subir lá atrás, para fazer uma força, dar uma balançada. Eu digo, é eu mesmo, vamos lá. Aquela lameira, aquele barreiro, eu tinha comprado um terno novo, primeira vez que eu estava usando, aleluia, subimos atrás da van e começamos a fazer assim, ele foi acelerando, imagina quem estava atrás, o que aconteceu, louvado seja Deus, quando a van conseguiu arrancar, que saiu, ninguém sabia quem era eu e quem era o barro que estava no chão, e a gente chegou na festa, o congresso lotado de gente, aleluia, lá vai nós, e tinha que subir para o altar, disse, não pastor, não vou não, eu estou todo sujo, mas glória a Deus, festa pura, só fomos no banheiro, jogamos água naquilo, todo molhado de barro, de chuva, caímos na lama, foi uma festa total, mas chegava na igreja, irmão, não tinha murmuração, nem reclamação, chovendo, fica inventando de vir, arrumando, não irmão, a gente ia, porque ia adorar, Cristo era o centro, não importa se sujo ou limpo, se podendo ou não podendo, o importante era estar lá, porque existia sim, naqueles dias, um tesouro muito valioso para a igreja, aleluia, 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 é tempo de retrocedermos, de lembrarmos da onde paramos, para voltar novamente, aleluia, ser uma igreja cristocêntrica. Se Ele é um tesouro para a tua vida, não mece esforços para estar diante dEle, aleluia, seja um crente que tem, irmão, prioridade, aleluia, prioridade, sabe o que é isso? Aleluia, você manter um padrão de vida que glorifique a Deus, que você tenha tempo para um monte de coisa, mas também tenha principalmente tempo para estar na casa de Deus, tempo para orar na sua casa, tempo para ler a Bíblia, tempo para adorar, tempo para jejuar, aleluia, porque nós não somos daqui, e o nosso tesouro os nossos olhos não veem, mas o meu coração ferve nesta noite. Ramandaga, Pai, como anúncia. Fecha os teus olhos aí agora. Vamos buscar Deus, vamos dizer, Deus, o Senhor é o meu tesouro, é o Senhor que me dá saúde,
É o Senhor que me abriu portas, é o Senhor que cuida da minha família, é o Senhor que cuida da minha vida financeira. Senhor, o Senhor é o meu tesouro. Me perdoa, me renova, me faz entender e priorizar. Pai, comandante, Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Nós precisamos, meu Deus, precisamos ter o Senhor como este tesouro, aquilo que nós temos de maior valor para a nossa vida. Cristo, nosso Salvador, continua abençoando o teu povo, que a tua palavra, meu Deus, fique guardada nos nossos corações. Aos teus servos que nos acompanham pelas redes sociais, abençoa a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos das redes sociais. A igreja se assente, em nome de Jesus.